68 milhões de toneladas. Um peso que pressiona o planeta, mas que também guarda o segredo de sua própria renovação. Esse volume colossal se manifesta em nosso cotidiano, das latas de refrigerante às esquadrias de janelas e até mesmo nas asas de gigantescos aviões. Para suprir uma demanda tão massiva sem esgotar os recursos da Terra, a indústria se voltou para uma inovação revolucionária: a reciclagem do alumínio. A partir da sucata coletada, o metal passa por triagem, limpeza, e é então derretido para ser moldado em novas formas. Cada ciclo de reciclagem economiza até 95% da energia necessária para a produção de alumínio primário. Além disso, o metal renasce em apenas 60 dias, mantendo sua qualidade original a cada transformação, pronto para retornar ao nosso dia a dia e brilhar mais uma vez. Sua forma muda, mas sua essência permanece intacta. Diferente de outros metais que se degradam a cada ciclo, o alumínio pode ser reciclado infinitamente sem jamais perder suas qualidades originais. É por essa notável resiliência que aproximadamente 75% de todo o alumínio já produzido na história ainda está em uso. A partir daqui, os Estados Unidos transformaram essa propriedade em um pilar industrial. Graças a sistemas avançados de coleta e fundição, o alumínio reciclado já corresponde a mais de 1/3 do abastecimento anual do país. Este método resulta em uma economia de até 95% da energia exigida na produção primária, o bastante para alimentar milhões de residências a cada ano. Mas os benefícios transcendem a esfera econômica, assumindo um papel ambiental decisivo que reforça a liderança americana. Cada tonelada de alumínio reaproveitado impede a emissão de até 9 toneladas de CO2. Anualmente, isso soma dezenas de milhões de toneladas de gases de efeito estufa que deixam de poluir a atmosfera. Essa vantagem se torna especialmente estratégica enquanto o país acelera o desenvolvimento de veículos elétricos, energia eólica e solar, setores que demandam vastas quantidades de água. Leve o suficiente para voar com o vento, valioso o bastante para mover uma indústria inteira. Desde a energia solar até a construção, inúmeros setores dependem de quantidades massivas de alumínio. A jornada de reciclagem deste metal começa com uma etapa aparentemente simples, mas que define a eficiência de todo o processo seguinte: a coleta da sucata. Nos Estados Unidos, líder mundial na reciclagem de alumínio, esse sistema opera em uma escala monumental, abrangendo desde pontos de coleta de latas e centros de triagem municipais até vastas redes de compra de sucata industrial. A cada ano, dezenas de milhões de toneladas de alumínio são reunidas a partir de incontáveis fontes, criando um fluxo contínuo que alimenta a indústria. O que distingue o alumínio, mesmo na fase de coleta, é seu valor econômico intrínseco. Uma lata de alumínio descartada vale muitas vezes mais que uma garrafa plástica, oferecendo um forte incentivo para que pessoas e empresas devolvam o metal ao ciclo produtivo. É por isso que o país figura consistentemente entre as nações com as maiores taxas de recuperação de alumínio, garantindo um suprimento doméstico estável de material reciclado. Dos caminhões carregados com latas e bandejas aos pátios de sucata que brilham ao sol, a etapa da coleta é o verdadeiro portal para o renascimento do metal. É o ponto onde o alumínio inicia sua jornada de volta ao mundo moderno, pronto para retornar em uma forma completamente nova. Onde o lixo de uma nação se transforma em montanhas de prata, a partir dos pontos de coleta espalhados pelo país. Comboios de caminhões carregados com sucata de alumínio chegam continuamente a imensos pátios de triagem. Cada veículo é pesado, registrado e, em seguida, inclina sua caçamba para descarregar a carga em esteiras transportadoras que alimentam a área de armazenamento. Latas de supermercados, bandejas de comida e sobras industriais de alumínio se unem em pilhas monumentais de metal cintilante.
Ali mesmo, no local, técnicos realizam uma rápida inspeção preliminar, identificando e rejeitando qualquer carga contaminada com excesso de impurezas ou materiais perigosos. A atmosfera no pátio é de um ritmo sempre acelerado. Milhares de toneladas de alumínio chegam todos os dias, tornando esta instalação a verdadeira linha de frente do processo de reciclagem. O portal onde todo o material recebido é preparado para a fase seguinte e mais precisa, a separação detalhada. O caos de milhões de fragmentos está prestes a encontrar a ordem da precisão eletrônica. Na unidade de processamento, os fluxos de sucata de alumínio são despejados em longas esteiras que se movem sem parar. Sensores ópticos, agindo como olhos eletrônicos, escaneiam milhares de fragmentos por segundo, identificando o alumínio por sua cor e refletividade de luz características. Logo em seguida, ímãs de alta potência removem quaisquer metais ferrosos, enquanto jatos de ar, com precisão cronometrada, separam o alumínio de plásticos, papel e outros detritos mais leves. Através de múltiplas camadas de separação, a mistura antes caótica de resíduos se transforma gradualmente em fluxos uniformes de alumínio, agrupados em pilhas reluzentes de metal prateado. A partir daqui, o fluxo de alumínio torna-se quimicamente consistente e rigorosamente controlado, pronto para avançar para as etapas mais profundas do processo de reciclagem. Um estrondo metálico ecoa pelo chão da fábrica. É o som de milhares de histórias sendo desfeitas em um instante. Uma vez separada, a sucata de alumínio avança para um sistema de trituração massivo. Esteiras transportadoras despejam um fluxo contínuo de latas de cerveja, bandejas de comida e refúgio industrial em rolos de aço que giram em direções opostas, repletos de dentes afiados. A força de esmagamento é tão intensa que o metal se fragmenta instantaneamente, espalhando um ruído metálico e agudo por todo o ambiente. Em apenas algumas rotações, centenas de quilos de alumínio são engolidos e reduzidos a pequenos fragmentos. Lâminas giratórias e martelos trituradores auxiliam os rolos, permitindo que o sistema processe até mesmo peças de alumínio espessas e rígidas. Sob o brilho da iluminação industrial, um fluxo de estilhaços prateados jorra sem parar, despencando sobre a esteira inferior como um riacho cintilante. A partir daqui, um sistema de peneiras vibratórias controla o tamanho final dos pedaços. Isso garante que todo o alumínio triturado tenha uma dimensão consistente, o que cria uma matéria-prima estável e uniforme para a próxima etapa do processo. A corrente de fragmentos prateados desaparece em uma fornalha. Aqui, o caos da trituração dá lugar ao poder controlado do fogo. Os fragmentos de alumínio triturado são alimentados diretamente nos fornos industriais, o coração de todo o processo de reciclagem. Dependendo do tipo de sucata e do uso final desejado, a usina pode utilizar fornos de reverberação, fornos rotativos ou fornos a arco elétrico. Cada tipo é um sistema de engenharia selado, projetado meticulosamente para controlar 3 parâmetros críticos ao mesmo tempo: temperatura, fluxo de ar e a taxa de mistura do material. A temperatura interna é mantida de forma estável entre 660 graus Celsius e 750 graus Celsius. É o calor exato para derreter o alumínio sem vaporizar os valiosos componentes de suas ligas. O alumínio é carregado por uma escotilha superior ou por uma calha basculante, e então é agitado constantemente, seja por pás mecânicas ou por injeções controladas de ar. Alguns fornos são equipados com sistemas de recuperação de calor para maximizar a eficiência energética. Enquanto isso, unidades de filtragem em múltiplos estágios tratam os gases de exaustão para capturar poeira de óxido de alumínio e neutralizar emissões tóxicas. Dentro do coração ardente do forno, sentidos artificiais monitoram cada segundo. Uma dança invisível de calor e química está em andamento. Durante todo o processo de fusão,
Sensores térmicos e analisadores químicos operam sem parar, agindo como os sentidos do sistema. Eles garantem que cada lote de alumínio derretido atenda a especificações técnicas precisas. Os fornos representam o estágio climático onde tudo converge: pressão, calor, reações químicas e sistemas mecânicos se entrelaçam. Um único passo em falso no controle poderia transformar um lote inteiro em refúgio. Mas quando cada elemento atua em harmonia, o resultado é um fluxo de metal líquido e puro, pronto para seguir para a próxima fase de sua transformação. O metal líquido brilha, aparentemente puro, mas mesmo depois de derretido, ele ainda carrega cicatrizes de sua vida anterior. Mesmo totalmente fundido, o alumínio ainda contém inúmeras impurezas ocultas, invisíveis a olho nu. Óxidos de alumínio, poeira do forno, resíduos de tinta e até óleos ou graxas que restaram de seu ciclo de vida anterior. Para eliminar esses contaminantes, a usina realiza um processo de refino diretamente dentro do forno. O método mais comum é a fluxagem, que consiste na adição de um agente fundente especial ao alumínio derretido. Ao reagir, esse agente se liga às impurezas para formar uma camada leve e flutuante de escória na superfície. Essa camada é então removida, seja de forma mecânica ou manual, deixando para trás um metal mais limpo e refinado. Em sistemas mais avançados, gases inertes como argônio ou cloro são injetados sob baixa pressão. Essas microbolhas permeiam a massa derretida, capturando o excesso de oxigênio e hidrogênio e levando-os até a superfície para serem removidos. Todo o processo de purificação ocorre sob a supervisão constante de sensores de temperatura e sistemas de controle, garantindo que o alumínio líquido atinja o nível de pureza necessário para as próximas etapas. Flui como um rio incandescente, mas em breve terá a rigidez da rocha. Ao atingir o nível de pureza exigido para as etapas seguintes, o alumínio derretido é conduzido à área de fundição. Ali, ele inicia sua jornada para adquirir a primeira forma física definida. É a transição fundamental do estado líquido para o sólido, transformando uma massa metálica sem forma em unidades estruturadas, prontas para medição e transporte. O metal é vertido em moldes fabricados em aço, grafite ou materiais especiais resistentes ao calor, escolhidos conforme o produto final. Podem ser moldes verticais para a criação de lingotes, horizontais para placas grossas ou sistemas de fundição contínua que usam solidificação forçada por resfriamento à água. Velocidade de vazamento, temperatura do molde e intensidade de resfriamento são parâmetros calibrados com precisão absoluta. Se o metal for derramado rápido demais, pode criar bolsões de gás ou rachaduras superficiais. Um molde excessivamente frio, por sua vez, provoca uma solidificação irregular, resultando em falhas estruturais internas. Cada variável precisa ser meticulosamente balanceada, um ato comparável a manter um fluxo contínuo através de uma passagem estreita. Um leve desvio pode distorcer toda a forma do produto final. Em muitas plantas modernas, o processo de fundição é totalmente automatizado, com sensores que monitoram sem parar a altura do vazamento, a taxa de resfriamento e a temperatura da superfície. No entanto, em certas linhas de produção semi-manual, o controle do fluxo ainda depende de operadores experientes. É uma função que demanda instintos afiados e uma precisão executada em frações de segundo. O metal líquido se rende ao frio do aço, transformando-se em um bloco incandescente. Assim que o alumínio se solidifica dentro do molde, um sistema hidráulico exerce uma pressão suave vinda de baixo, liberando o metal das paredes de aço. Garras mecânicas se fecham sobre o lingote pesado, que frequentemente pesa dezenas de quilogramas, erguendo-o da calha de fundição e o depositando sobre uma esteira de aço paralela. O som do metal arrastando ecoa pela fundição,
enquanto a superfície de cada lingote ainda brilha com um tom avermelhado de calor residual. Um a um, os lingotes são extraídos em sincronia com o maquinário, alinhando-se de forma ordenada sobre a correia em movimento. Sensores examinam rapidamente cada peça, verificando sua forma e dimensões para garantir que nenhuma deformação tenha ocorrido durante a desmoldagem. A partir da área de fundição, fileiras de lingotes sólidos de alumínio iniciam sua jornada contínua, perfeitamente alinhados como tijolos de metal e marcando a conclusão de um ciclo completo de produção dentro do forno. Sólido e inflexível, mas não por muito tempo. Após a conclusão do ciclo no forno, os lingotes de alumínio são transferidos para um forno de pré-aquecimento. O calor intenso amacia o metal, preparando-o para a etapa de laminação. Quando atinge a temperatura ideal, cada lingote avança por uma série de rolos de aço que giram em sentidos opostos. Uma pressão colossal achata e alonga o bloco de alumínio, dando início à sua transformação. Este processo se repete em diversas estações de rolos, com o espaço entre cada par diminuindo gradualmente. Dessa forma, um lingote que originalmente media mais de 8 a 10 polegadas de espessura é progressivamente convertido em uma chapa de metal fina e uniforme. Uma névoa fina de água resfria a superfície para mantê-la estável, evitando que o calor excessivo provoque rachaduras ou deformações. Na fase final, a chapa alcança sua espessura programada, que pode ser de apenas alguns centésimos de polegada. Ela é então guiada como uma fita contínua e enrolada firmemente em grandes bobinas. Essas bobinas padronizadas, agora um produto semi-acabado, podem seguir para outros processos, como laminação a frio, corte ou estampagem, conforme sua aplicação final. Um ciclo que se completa em semanas, mas que começa em uma fração de segundo. Entre os incontáveis produtos de metal reciclado, a lata de alumínio surge como a encarnação do potencial da reciclagem, completando sua jornada e retornando às prateleiras em uma forma inteiramente nova. O ponto de partida são bobinas maciças de alumínio. A partir delas, o processo de conformação se inicia com a prensagem de finas lâminas de metal, que são cortadas em discos planos e circulares conhecidos como blanks. Estes discos são então alimentados em uma prensa de repuxo profundo. Em um único e poderoso golpe, a máquina estica o metal e o transforma instantaneamente em um pequeno copo, já com suas paredes e um fundo plano definidos. Em seguida, o copo de alumínio inicia sua passagem por uma série de matrizes de estiramento. Cada estágio sucessivo alonga o corpo da lata, tornando suas paredes progressivamente mais finas, até que ela atinja suas dimensões finais. A borda superior da lata é então sutilmente afunilada, uma etapa que prepara a estrutura para o encaixe da tampa. No interior da lata, uma camada microscópica de polímero é pulverizada. Esse revestimento cria uma barreira protetora que impede o contato direto do alumínio com a bebida, garantindo tanto a segurança alimentar quanto a preservação do sabor original. A superfície externa, por sua vez, é decorada através de um sistema de impressão rotativa de alta velocidade. Essa tecnologia permite que milhares de latas por minuto sejam finalizadas com rótulos de alta precisão. As latas concluídas são organizadas e empilhadas em lotes, aguardando o momento de entrar na linha de envase e fechamento. Sua jornada termina com um gole, mas sua história está longe de acabar. Após saírem da fábrica, as latas de alumínio se espalham pelo nosso cotidiano. Elas repousam empilhadas em supermercados, mergulham no gelo de cafés e marcam presença tanto em celebrações vibrantes quanto em discretas reuniões de família. Diariamente, centenas de milhões de unidades são consumidas em todo o mundo, integradas ao pulso da vida moderna. O valor de uma lata de alumínio, contudo, não se esgota quando ela é usada. Uma vez vazia, ela chega a uma bifurcação decisiva: ser descartada como resíduo.
ou, ao encontrar o coletor correto, destravar seu potencial para um renascimento quase infinito. Nos países que adotam sistemas de devolução, mais de 80% das latas são recuperadas, transformando-se em novos produtos em questão de semanas. Em contraste, aquelas que acabam no lixo comum se convertem em um peso para o meio ambiente, mesmo sendo feitas de um dos materiais mais sustentáveis que existem. No fim das contas, a escolha do consumidor é o que define o destino da embalagem. Cada lata depositada na reciclagem se torna um elo fundamental que mantém o ciclo ativo, permitindo que o alumínio prossiga em sua jornada perpétua, em vez de encerrá-la em um aterro sanitário. Ele pode ser o fim da linha, ou o começo de tudo, de novo. Acabamos de testemunhar a extraordinária jornada do renascimento do alumínio, um ciclo fechado que, na prática, nunca termina. Do que antes parecia sucata inútil, o alumínio renasce infinitamente, voltando às nossas vidas em inúmeras formas, de latas de refrigerante e esquadrias de janelas a componentes de aeronaves. Essa trajetória circular, no entanto, não é apenas um triunfo da tecnologia. Ela é também um reflexo das escolhas que fazemos todos os dias. Aquela lata em sua mão pode se transformar em lixo, ou pode retornar à linha de produção e renascer como algo novo em questão de semanas. A decisão está em um único e simples gesto: colocá-la no recipiente de reciclagem correto. É a escolha entre deixar a vida da lata terminar abruptamente ou ajudá-la a continuar sua jornada infinita, contribuindo para um futuro mais verde para todos nós.